sua vida, porque hoje Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, meus queridos, amigo e irmão. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu prometi a vocês, meus queridos amigos e irmãos, eu ia falar sobre a diferença entre a palavra crente e cristão. Então, vamos ao tema e a nossa mensagem no dia de hoje. Existe diferença entre crente e cristão? A resposta: sim. Vamos ler nosso texto básico, que está em Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo o demônio crê e treme, mas não obedece. Existe, né? Depois de um tempo, comecei a perceber a grande diferença entre crente e cristão. São duas palavras que são muito utilizadas para expressar uma coisa parecida, mas na verdade são palavras totalmente diferentes. Crente, quem crê em alguma coisa. Isso é do dicionário que está escrito lá. A palavra crente, quem crê em alguma coisa. Cristão, crê em Cristo e o segue. É uma diferença, né? Bem grande. Vamos falar alguns exemplos entre crente e cristão. Um crente crê em Jesus. Um cristão segue os seus mandamentos. Um crente vai à igreja em feriados. O cristão sabe que a comunidade da igreja é paradigma da sua fé. Ou seja, é a comunhão junto com os demais irmãos para buscar a presença do Senhor na igreja e junto num só propósito, numa só fé. Um crente lê a Bíblia quando as coisas ficam difíceis para ele ou quando a situação aperta. Um cristão lê a Bíblia regularmente todos os dias. Um crente ora quando as coisas ficam difíceis. Um cristão dá graça a Deus, não importa a circunstância. Um crente torce os versículos da Bíblia para se adequar ao seu estilo de vida. Um cristão trabalha para tornar seu estilo de vida parecido com o ensinamento das Escrituras Sagradas. Um crente vai sacrificar quando é conveniente. Sacrificar um momento que ele podia estar jogando bola, vendo televisão, saindo. Isso para ele é um sacrifício. Mas só quando as coisas é conveniente a seu bel prazer. Um cristão vai sacrificar, não importa o resultado do potencial ou o que vai trazer de benefício, mas ele vai sacrificar. Um crente dizima quando não há risco às suas finanças. Um cristão vai dizimar, não importa o risco que esteja as suas finanças, a sua situação financeira, pois ele crê que Deus abrirá as janelas do céu e derramará muitas bênçãos em sua vida. Um crente irá compartilhar sua fé quando é confortável. Um cristão irá compartilhar sua fé independentemente do cenário onde ele está. Um crente sabe sobre Jesus.
O cristão conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Essas 10 palavras que eu falei, esses 10 questionários, eu peguei do irmão na internet sobre essa paradigma. Foi aonde que nós fizemos as nossas pesquisas e também na Bíblia Sagrada. Vamos continuar. Estas são alguns exemplos da diferença. Esses são alguns exemplos da diferença. Muitas pessoas usam esse termo de chamar nós por este nome, crente. Lá vai o crente. Eu sempre deixei as pessoas denominarem e me chamar assim. Muitos cristãos, né? Lá vai o crente que está com a Bíblia nos braços, terno engravado, né? Mas eu, verdadeiramente, não sou crente. Eu, verdadeiramente, não sou crente. Eu sou cristão. Meu relacionamento com Deus vai além de crer nele. Ser cristão é ser imitador do caráter de Cristo e assim devemos ser denominados. No livro de Tiago, capítulo 2, está uma das melhores provas da Bíblia Sagrada que fala da diferença entre de cristão e crente. E fala que não significa nada e não salva. Vamos ler. Tiago 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, mas até mesmo o demônio crê e treme, estremece, mas não obedece. Crer apenas em Deus existente não é o suficiente. É preciso viver de acordo com a sua palavra. E se cremos, vivemos de acordo com a sua vontade. Somos cristãos, seguidores de Cristo. Um fato que me fez parar para pensar sobre o significado sobre essas duas palavras foi o seguinte versículo: não se põe a um jugo desigual com descrente, porque o que tem em comum os dois é a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que há de comum entre o crente e o descrente? Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Na Bíblia, o termo usado é crente. Nesse versículo, creio que Paulo queria dizer que não há nada de comum entre crente e cristão, entre aqueles que não têm os mesmos princípios que nós. Ou seja, não há descrença. Todos dois acreditam em Deus, o crente e o cristão. Por isso que não há descrença. Mas aquilo que está escrito em Tiago, até mesmo os demônios crêem em Deus. Isso não significa que o fato de que você crê em Deus mostra que você o segue, que ele vive de acordo com a vontade ou que não há males em você. O demônio é mau. Paulo, por sua vez, escreve aos discípulos. Foram chamados de cristão pela primeira vez em Atos, capítulo 11. Uma palavra já completa a obra. Cristão e discípulo são igual. Podemos associar que todo cristão é discípulo de Jesus, pois busca viver como imitador de Cristo. Cristo diz: sejais imitadores de mim. A Bíblia fala bem claramente sobre isso. Mas será que todos crentes podem ser chamados de discípulo? Pode ser que essas pessoas sejam chamadas de discípulos, até mesmo de cristão. Não se engane. O fato de uma pessoa crer em Deus não significa nada. Deus poderia, em qualquer momento, fazer uma obra divina e provar que Ele é Deus
que Ele existe e que de fato fez tudo o mundo e tudo o que há. Deus fez uma obra na minha vida e vai fazer na sua. Por isso, eu sou cristão. E tenho certeza que você também. Você crê e obedece às palavras do Senhor. Só assim você pode dizer, eu sou filho do Altíssimo. Gosto muito do livro de Tiago, pois ele completa exatamente isso que eu acabei de falar. Não adianta somente crer. A fé é completada por obras. E as obras, no caso, seria viver de acordo com a vontade de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que fala em Filipenses 2,5. Se você é cristão, você ama o seu próximo. Se você é cristão, você não deixa seu próximo jogado na sarjeta, sem dar-lhe um abraço, uma palavra de carinho e um incentivo para tirar ele daquela situação. Se você é cristão, você não pode ver seu irmão passar fome, mendigando, e você comendo do bom e do melhor, pois você vai repartir com ele as suas bênçãos. Então está a grande diferença. Muitos que acreditam em Deus, mas não obedecem os seus mandamentos e a sua ordenança. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Então nós não somos crentes, somos cristãos, pois nos espelhamos na vida e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos imitadores da sua vida. Os 3 anos que ele teve aqui na terra, só trouxe bênçãos. Minto. A sua obra foi por 3 anos, mas Jesus tinha 33 anos. Com 30 anos, Jesus começou a pregar o Evangelho solto. Ou seja, até os 30, ele era apenas Jesus, filho do carpinteiro. Depois dos 30, era Jesus de Nazaré, o qual deu a vida por nós. Então, que nós possamos ser cristão e seguir seu belo exemplo. Fazer o bem, não olhar a quem, sem interesse algum. O único interesse que nós temos que ter em fazer isso é agradar ao nosso Pai Celestial. Então, temos que ser cristão e não crente, crer e não obedecer. Então, meus queridos irmãos e amigos, espero que todos tenham entendido a grande diferença entre cristão e crente. Que possamos ser todos e dizeres com orgulho, quando alguém te falar, você é crente, você não, eu sou cristão. E falar a diferença para essa pessoa e demonstrar que você é realmente um cristão verdadeiro. Tenha a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos ser verdadeiramente cristão, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos deixou esse legado. Seguir os seus passos aqui na terra, para que possamos chegar ao reino da glória, convicto de ter combatido um bom combate, acabei a carreira e aguardei a fé para estar junto do Pai Celestial. Tenha a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.